Vamos falar de saúde porque no próximo domingo, dia 12 de junho, dia dos namorados, é destacado também o Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita. E a gente recebe aqui no estúdio agora a médica doutora Eliana Costa Pelissari, que é cardiologista pediátrica do Hospital Infantil Dr. Gesser Amarante Faria, uma unidade que presta atendimento às crianças que sofrem deste problema, crianças e adolescentes que vêm de outras regiões, não apenas aqui de Joinville. Doutora Eliana, bom dia, bem-vinda ao nosso Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan Joinville, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia, queria que a senhora já explicasse para o ouvinte da Jovem Pan o que é, né, a cardiopatia congênita, até para a gente já entender, né, que doença é essa, como é que se previne e principalmente o tratamento que existe na atualidade, né? Então, a cardiopatia congênita é uma malformação do coração que ocorre já na vida intrauterina, no feto. Então, a criança já nasce com esse problema. Uma em cada 100 crianças que nascem tem problema no coração. Então, não é tão infrequente quanto as pessoas pensam. E a gente tem uma estimativa que nasçam em Santa Catarina mais ou menos 1.000 crianças por ano com cardiopatia. Dessas, 50% vão precisar de cirurgia cardíaca no primeiro ano de vida. E hoje, o Hospital Gesser Amarante Faria é a referência, é onde todas as crianças de Santa Catarina operam o coração. Doutora, há alguma orientação para a mãe durante a gestação ter algum cuidado especial para evitar esse tipo de problema? A gente sabe que drogas, né, álcool, cigarro, infecções são riscos para que ocorra uma malformação. Então, o ideal é uma mãe se cuidar, né, evitar todos esses agentes e acompanhar, fazer um pré-natal bem adequado com as consultas, né, os ultrassons regulares, para que tudo ocorra bem, sem problemas, né? Doutora, a partir do diagnóstico, né, da doença, obviamente tem que se iniciar o tratamento, né? E como que funciona esse tratamento? É complexo, é demorado, como é que é? Eu queria falar só antes do diagnóstico, daí a Perfeito. gente passa para o tratamento, ok? Então, assim, o diagnóstico pode ser feito através do eco fetal, já no nenê, a partir da 22ª semana, 20ª semana, já é possível ver que o nenê tem uma malformação. Então, esse é o ideal, que você tenha o diagnóstico mais precoce possível, porque aí eu vou acompanhar a gestação e eu vou programar o parto num lugar que tenha adequado tratamento. Então, que tenha UTI neonatal, que se possível, tenha cirurgia cardíaca já nesse serviço, quando são as mais graves. Quando são mais moderadas ou leves, pode nascer em qualquer hospital, qualquer maternidade. O outro método de diagnóstico é o teste do coraçãozinho. Uhum. O teste do coraçãozinho é obrigatório em todo nenê. Antes da alta, é feita uma oximetria de pulso, que é visto a saturação no membro superior do oxigênio e membro inferior. Através disso, a gente faz uma detecção das cardiopatias graves, em 75%. Então, esse neném já é encaminhado para uma ecocardiografia e aí, se der alterado, ele vai ser encaminhado para um serviço. O que a gente não quer é uma criança grave, saindo da maternidade, indo para casa com risco de vida, que às vezes morre em casa ou chega no hospital para procurar atendimento já muito mal. Então, quando a criança vai para um tratamento já precoce, a chance da criança é muito maior, para a criança ter uma evolução boa. Então, esse é o diagnóstico. Esse é a criança grave, né, o que eu estou falando, que são aqueles 20% de todas as cardiopatias. Os 80% vão ser acompanhados, o pediatra vai detectar ou cansaço para mamar, ou cianose, que é aquela cor arroxeada nos lábios, ou baixo peso, ou a criança começa a mamar, ela sua muito, não tem um ganho de peso adequado. Aí esse pediatra vai encaminhar para um cardiologista. Então, esse seria o que a gente vê no diagnóstico. Em relação ao tratamento, tudo vai depender do tipo de cardiopatia, né? A cardiopatia simples é só acompanhada, a criança que opera fica bem, né? Normalmente é uma cirurgia. Aí cada cardiopatia vai ter um tipo de evolução, de acompanhamento, de cirurgia. As crianças mais graves têm várias cirurgias durante a vida, então tudo vai depender.
né, do tipo de cardiopatia. Então, na verdade, o tempo de tratamento depende do tipo de cardiopatia. Exatamente. Ok. Doutora, como é que está a situação da unidade atualmente, né, visto que nos últimos meses, por exemplo, houve uma grande demanda, né, da busca por atendimentos no local, né, para atender aí os casos de virose e também das doenças respiratórias? Então, nós temos uma UTI com 10 leitos, onde só é feito cirurgias, grande maioria cirurgias cardíacas, no Hospital Géser Amarante. E aí, com o aumento expressivo que teve, né, de doenças infecciosas, virais, pneumonias, tudo, nós tivemos que diminuir o número de cirurgias para que alguns pacientes fossem atendidos nessa UTI com essas doenças infecciosas. Então, nós tivemos que apoiar, né, o hospital e os pacientes cedendo vagas e diminuindo o número de cirurgias. Qual é a orientação, doutora, que fica neste momento para os pais, para os responsáveis por crianças e menores, obviamente que dependem ou precisam de algum atendimento? Porque a gente já sabe que em alguns casos, né, com menos gravidade, acabam chegando lá na porta do hospital sem a necessidade. Por outro lado, o pai, ou a mãe, ou o responsável, muitas vezes não consegue fazer a leitura do que é grave e o que não é. Muitas vezes uma situação de febre, por exemplo, pode ser encaminhada para uma unidade de pronto atendimento, né, um posto de saúde. Qual a orientação que fica para os pais neste momento, visto que a gente ainda terá um período de muito frio pela frente, conforme a gente viu agora há pouco na previsão do tempo? Eu acho que sempre procurar a unidade de saúde, né, no paciente que tem febre, que está conseguindo mamar, que tem uma respiração adequada, isso a unidade pode atender. O que deve ser procurado o pronto atendimento é o paciente que ou está com febre que não consegue baixar com os antitérmicos, ou não está mamando, vomitando com frequência, ou que tem um padrão, a respiração muito cansada, com as extremidades arroxeadas, que a gente chama de cianose, aí é uma situação de emergência, aí tem que procurar o nosso pronto atendimento, né? 7 horas e 27 minutos, 7h27. Doutora, para a gente finalizar, tem algum tema, alguma pergunta que a gente acabou não fazendo, que acabou passando batido, que a senhora gostaria de estar destacando aqui para o nosso público ouvinte? Eu queria só chamar a atenção para o dia 12 de junho, que é o dia da conscientização da cardiopatia, que é o momento que a gente tem para discutir com a população, né, essa nossa realidade, discutir com os nossos poderes públicos, as nossas necessidades. É um tempo de reavaliação, né? A gente precisa aumentar o número de cirurgias. Hoje a gente faz 250 a 300 cirurgias por ano. E a gente quer aumentar as nossas condições, né, a nossa estrutura, e é o que a gente espera. A gente está tendo bastante apoio, né, do hospital, do Estado, e eu acredito que isso vai ser possível. Doutora Eliana Costa Pelissari, cardiologista pediátrica do Hospital Infantil Dr. Géser Amarante Faria. Doutora, obrigado pelas informações, pelo bate-papo com orientações, né, para o ouvinte da Jovem Pan Joinville. Bom trabalho a toda a equipe e até uma próxima oportunidade. Os microfones da Jovem Pan à disposição de toda a equipe. Obrigada, eu que agradeço.